No Enem 2024, eu não consegui nem terminar a prova de matemática. E no Enem 2025, eu, além de terminar todas as questões, refiz mais da metade da prova de matemática. Sem ter ajuda de cursinho, ajuda de mentor, ajuda de material, nem nada. Só estudando sozinho, em casa, pela internet e pelo YouTube. Beleza? Segue o vídeo. Esse é um relato de como é que foi esse processo. Espero estar inspirando alguma pessoa e estou aqui aberto para você mandar perguntas, dúvidas, que seja. Vou responder todo mundo. Beleza? Vamos lá. Estou aqui com a prova e primeiro eu quero fazer uma recapitulação de como é que foi a estratégia, como é que foi o ano passado, né? Assim, ano passado foi uma prova em que a minha estratégia foi diferente, ela foi inversa. Eu comecei a prova fazendo naturezas e depois fui para matemática. Da seguinte maneira, eu fiz a primeira passagem de natureza, sendo as questões fáceis, médias e difíceis. Todas as questões que eu consegui fazer, eu fiz. As questões que eu consegui, deixei para depois e fiz na segunda passagem. Beleza? Se eu, nessa segunda passagem, não conseguir fazer uma questão, deixa ela para o final. Final da prova mesmo. As últimas das últimas. E repetir esse processo para matemática. Só que a minha prova de natureza ela durou mais de 2 horas e meia. Foi algo que eu perdi totalmente o tempo. E matemática eu fiz em 2 horas e 15 e não consegui completar a prova. Fiz só 38 questões. Já esse ano eu fiz o inverso. Eu joguei a prioridade para matemática nessa mesma lógica, primeira passagem e segunda passagem. Só que com uma diferença, uma coisa que eu tinha treinado, não tanto porque eu não consegui, mas eu tinha treinado e tinha em mente que eu queria fazer isso, que era fazer a revisão das questões. E o que aconteceu? Eu fiz essa estratégia e a principal diferença foi que eu terminei a prova em 1 hora e 45. Na verdade, eu terminei a primeira passagem da prova de matemática em 1 hora e 45. Depois eu fiz a segunda passagem, repeti o processo de naturezas, no final sobrou um tempo e eu fui revisei até essa questão aqui, ó. Até essa questão aqui, de matemática, até esse caderno, essa questão 163 do caderno verde. E a partir da frente, a partir dali, eu marquei as questões do gabarito que tinha para marcar, que era a natureza e matemática, porque eu não tinha preenchido o gabarito ainda. E não deu tempo de revisar o final da prova. E eu vejo que essa estratégia ela foi muito eficiente, ela casou muito bem com a minha agilidade de prova, que foi simplesmente 10 vezes melhor do que ano passado. Foi uma prova que eu fiz muito rápido, foi uma prova que eu fiz mais ágil, meu raciocínio estava melhor, minha conta estava melhor. E para quem quer adotar essa estratégia, porque eu imagino que muita gente vai adotar, porque ela faz muito sentido, ela é muito efetiva, e é uma coisa que eu vejo que se você quer chegar perto dos 80 mais, 84, 85, você tem que fazer isso. Principalmente se você é uma pessoa normal e você não tá tomando nenhum estimulante mental e não tem um QI absurdo. Você vai ter que revisar as questões, porque você vai errar por besteira. Isso é fato. Então, a minha principal dica seria uma coisa que eu errei. Revise apenas as questões importantes que você marcou para revisar. Eu fiquei muito receoso nessa prova e achei que dava para revisar todas as questões de matemática. Aí eu fui revisando. Revisei mais da primeira metade e as questões que eu errei por besteira ficaram concentradas no final da prova, porque era onde eu estava mais cansado. Então, assim, esse foi um grande erro da minha estratégia. Acho que eu teria conseguido mais umas 4 questões ali se eu tivesse efetivado isso, mas foi uma coisa que eu não consegui treinar muito, porque em casa eu não estava conseguindo fazer isso. A minha velocidade de prova não estava desse jeito. Acho que no dia, pela pressão, pela adrenalina, eu tive esse desempenho mais ágil, mais rápido e tudo mais. Se é isso, se você é uma pessoa normal, se você é uma pessoa esforçada, eu tenho certeza que mesmo sem cursinho, mesmo sem ajuda, mesmo sem mentor, você pode sentar a bunda na cadeira e fazer várias provas que você consegue chegar nesse nível de desempenho. Eu estou aberto aqui nos comentários para responder todas as perguntas de vocês, todas as dúvidas, podem perguntar o que quiser. Eu sei que ter alguém para conversar e te falar sobre isso, principalmente de graça, é muito difícil, porque tem muita gente aí cobrando por mentoria valores muito altos,
cobrando por acompanhamento valores muito altos. E muitas vezes você está pagando a pessoa para isso, para ela te dar uma informação que vai mudar a tua preparação, e essa informação você ganha em 4 linhas. Às vezes uma pergunta que você faz muda a sua preparação inteira, porque é uma coisa que você leva tempo para aprender. E é uma coisa que eu levei tempo para aprender. Eu tô nessa uns mais de 2 anos. Sei que tem gente que tá muito mais, mas desenvolvi uma metacognição muito boa por estar estudando sozinho. E eu tenho essa visão 3D, assim, da minha preparação, eu tenho essa visão mais consciente da minha preparação, eu sei muito bem o que eu fiz, eu sei muito bem o que funcionou e o que não funcionou. Essa estratégia de prova não serve apenas para o Enem, com certeza para outras provas você precisa, até para concurso você precisa, e o recado que fica é, cara, não é impossível. Eu, anos atrás, olhava para isso aqui, para esse desempenho, e pensava, cara, eu nunca vou conseguir fazer essa primeira passagem em menos de 2 horas. Porque isso é coisa de gente maluca, isso é coisa de gente que tá tomando alguma coisa, é coisa de gente que tem que ir alto, mas a verdade é que isso é coisa de gente que se esforça muito, no geral, né? Claro, tem essas pessoas que tomam estimulantes, que têm o QI exacerbado, são superdotadas e tudo mais, mas também tem uma galera que é muito esforçada, que faz muita prova, que tem garra, que tem determinação, que consegue fazer isso aqui. Não é algo impossível. Então, quando você vê alguém falando que dá para fazer a prova em 1h30, 1h45, realmente dá. Só que isso tem um preço, isso custa muito caro. A minha saúde, ela foi ladeira abaixo nesses meses finais de preparação. Eu deixei de ir para academia, eu deixei muitas vezes de comer, inclusive tive problema de gastrite, eu fiquei cansado, muito cansado. Acho que não fisicamente, mas eu fiquei cansado tanto mentalmente que eu fiquei até com bruxismo. E eu fui pesquisar as causas disso porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu vi que era ansiedade, estresse, pressão. E aí conectou tudo isso, né? Porque eu estava fazendo 6 simulados na semana, era uma rotina muito, muito, muito desgastante. Cada simulado durando mais 5 horas. Então, custa caro, mas não é impossível. Esse é o recado que eu deixo aqui para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima.